Olá, bom dia. Eu sou Nívia Cruz, de Brasília, Distrito Federal. Graça e paz, meus irmãos. A minha mensagem de hoje é sobre a inteligência espiritual. Você já se arrependeu de alguma atitude, de alguma decisão, de algum comportamento por não ter tido sabedoria? Relembre situações em que no final você pensou: eu precisava ter agido com mais sabedoria, especialmente com mais sabedoria espiritual. O filósofo Cícero disse que a sabedoria era a princesa das virtudes. De fato, nenhum de nós, ao ler este desafio de Tiago, de impedir sabedoria, se exclui desta necessidade. Todos nós precisamos de sabedoria para usarmos em várias situações, como, por exemplo, no casamento, na criação dos filhos, nos estudos, no trabalho, na administração de nossas finanças e muito mais ainda para fazermos bem o trabalho de Deus. Tiago transmite a nós uma preocupação de toda a Bíblia, pois esta fala muito de sabedoria. Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, por exemplo, fala desta sabedoria no livro de Provérbios, que é aproximadamente umas 50 vezes. Este tema era para ele muito importante, pois recebera do próprio Deus uma sabedoria singular. 1 Crônicas 1, 11, 12. No entanto, esta sabedoria citada por Tiago é distinta da sabedoria do homem. Certamente, Tiago não está falando do QI, consciente de inteligência, de uma pessoa ou da capacidade de elaborar ideias ou alcançar resultados científicos ou fazer provas e ser notável entre os homens. Ele está falando de uma inteligência espiritual que se abre primeiramente para aprender as coisas de Deus, que se deixa transformar pela operação de Deus em sua vida, que o prepara para ser um instrumento nas mãos de Deus, que faz com que o salvo tenha a mente de Cristo, tal qual nos instrui o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A sabedoria espiritual consiste em compartilhar da sabedoria divina, não anulando, é claro, a capacitação que Deus dá para as coisas seculares. Não nos esqueçamos que Salomão, além de receber de Deus a sabedoria para governar bem o povo de Deus, também a recebeu para um amplo conhecimento. 1 Reis 4, 29 e 34. Mas como você e eu podemos ser mais sábios? Como obtemos de Deus esta graça da inteligência espiritual? O autor nos responde: primeiro, orar. Quando pedimos a Deus algo que Ele nos orienta a pedir, ficamos cheios de confiança. Existem causas que não sabemos se é da vontade de Deus, mas outros temos a convicção plena de que Ele quer que oremos, pois estão explícitas em Sua palavra. Nós podemos pedir sabedoria de Deus na certeza de que Deus quer que a peçamos, pois o texto de Tiago nos diz que, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Neste mesmo sentido, o apóstolo João nos informa que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. Vejamos que Salomão, ao pedir sabedoria, agradou muitíssimo a Deus. 2 Crônicas 1,11. Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pedistes riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Quanto mais demonstramos reverência para com Deus, tanto mais nos tornamos sábios. Provérbios 1,7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A oração é necessária para a obtenção dessa inteligência espiritual, porque envolve a confissão de nossa insuficiência, nossas pequenezes, nossa incapacidade de fazer o que Deus espera que façamos. Diante de Deus, somos como crianças que nada podem fazer sem a supervisão de seus pais. O contrário desta oração, que pede sabedoria, é a arrogância de nossos corações em achar que podemos fazer algo de bom sem a intervenção de Deus. Jesus disse:
sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Assim, pense em como Deus deve se alegrar quando um de nós pede sabedoria para servi-lo melhor, para orientar melhor a sua igreja, para conduzir melhor a família, para ser mais abençoados no trabalho, para gerenciar melhor as finanças, para olhar o mundo e as circunstâncias com os olhos de Deus. Não devemos ter o menor receio em buscar sabedoria. Este é o sentido das palavras de Salomão em Provérbios 2, 3, 4. Provérbios 2, 3, 4, 3. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, também devemos orar para que os outros também tenham inteligência espiritual. Paulo orou para que os salvos a tivessem. Efésios 1, 17, 18. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Assim, os pais oram para que seus filhos sejam sábios e entendidos, os filhos oram para que seus pais tenham inteligência espiritual, os líderes oram pelo seu rebanho para que entendam as coisas espirituais, e o povo de Deus oram por seus líderes para que sejam inteligentes segundo Deus. Que a nossa oração seja: Senhor, dá-me mais sabedoria e também aos outros. Segundo, nós devemos orar com fé. O autor sagrado nos alerta: peça, porém, com fé, e nada duvidando. O que não pede com fé não tem convicção de que obterá a resposta. De tanto sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. No entanto, não podemos determinar a nós mesmos que tenhamos fé. A fé não pode ser aumentada por nós mesmos. Então, o que fazer para obtermos mais desta virtude espiritual? Assim como podemos pedir mais sabedoria, também podemos pedir que Deus aumente a nossa fé, como fizeram os discípulos. Lucas 17, 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. A nossa fé é aumentada quando ouvimos a pregação da palavra, pois a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Assim, quanto mais ouvimos e temos a palavra, tanto mais a nossa fé aumentará. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A nossa fé também pode se aumentar quando convivemos e ouvimos pessoas de fé. Talvez seja este o sentido da frase, de fé em fé, quando Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Romanos 1, 17. Vejamos que a fé de Timóteo habitou primeiramente em sua avó e em sua mãe. 2 Timóteo 1,5. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Vale a pena ressaltar que não é qualquer tipo de fé. A fé bíblica tem um referencial. É fé em Deus e não em mim e na minha fé. Não é fé na fé, é fé em Deus. Assim, recebemos a sabedoria pela fé, pela convicção de que Deus aumentará, bem como também a nossa própria fé. Se precisamos de sabedoria, pedimos a Deus, mas para alcançá-la, é preciso pedir com fé. Então pedimos que Deus aumente a nossa fé para que oremos e conhecemos que receberemos dela a sabedoria. Deus sabe que a nossa fé é pequena e Ele mesmo pode aumentá-la. Terceiro, orar com fé e constância. Tiago está nos chamando a atenção para os que não são perseverantes em suas decisões. Ele tem conhecimento de que as coisas espirituais não podem ser feitas de maneira relapsa e relaxadamente. Jeremias 48, 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Encontramos nós que são de Deus sempre uma determinação por fazer o melhor para Ele. Geu chamou o povo para ver o seu zelo pelas coisas de Deus. Segundo Reis 10:16, e lhe disse: vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Geu o levou no seu carro.
Daniel resolveu firmemente em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Paulo estava disposto a morrer pela causa do Senhor. Atos 21:13. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus nunca voltou atrás no seu plano de salvar-nos. Ele tinha a intrépida resolução de ir e morrer em Jerusalém. E por último, Lucas 9:51, e aconteceu que, ao se completar os dias em que deviam eles ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Assim não há vitória espiritual para os de ânimo dobre, para os que se dividem, os que se deixaram dobrar em seus compromissos espirituais, em sua dedicação a Deus. Tiago diz que não é diferente em relação à sabedoria. Os que dela se necessitam precisam ser perseverantes, buscá-la até alcançá-la. Este é o sentido de Provérbios 2, 3, 4. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, se nos falta a inteligência espiritual, devemos ser constantes, determinados em buscá-la como a um tesouro. Ninguém acha um tesouro na superfície da terra. É preciso cavar e cavar até encontrar. Penso que este é o sentido das palavras de Jesus, que nos manda insistir com Deus em oração. Bom, somos chamados nessa mensagem aqui a ver nossa incapacidade, nossa fragilidade, nossa insignificância e a clamar por sabedoria, por inteligência espiritual. Somos desafiados a orar com fé, com persistência, como se nada pudéssemos fazer sem essa graça de Deus em nós. Não devemos nos esquecer, no entanto, que ao pedirmos sabedoria espiritual, estamos nos unindo mais ao Senhor. Jesus, estamos o glorificando com nossas vidas, pois conforme nos informa o apóstolo Paulo, em última instância, Jesus é a verdadeira sabedoria de Deus. Assim, meus irmãos, verão o quanto é bom agir no poder de Deus, na graça de Deus, na dependência de Deus, na sabedoria de Deus. Amém? Oremos. Soberano Deus e Pai, Senhor, enquanto o mundo está descobrindo agora, no século XXI, a inteligência espiritual, que os filósofos, os psicólogos estão chamando de o ponto de Deus, há muito tempo ela já existe, Senhor. Que essa inteligência espiritual nada mais é, nada menos do que a sabedoria divina. Senhor, a pessoa que tem sabedoria divina vai além das outras, porque enxerga além das aparências, Senhor. Faz as coisas que as outras pessoas não querem fazer. Então são pessoas proativas, Senhor. Meu Deus, nesta hora nós te pedimos que sejamos assim. Dai-nos sabedoria e entendimento, como tu deste ao rei Salomão. E dai-nos a graça de sabermos vivermos aqui no planeta Terra como tu queres. E nos destacarmos, não para sermos melhor do que ninguém, mas para te servirmos melhor e cada vez mais. Isso é que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.